Bom dia a todos. Bom dia, professora Ana Flávia. Já vi a professora Cláudia Glênia, do curso de. Bom dia a todos. Bom dia, professora Ana Flávia. Vi a professora Cláudia Glênia aí também do curso de Direito. Tô dando um tempinho, tô esperando o pessoal entrar e receber nosso convidado aqui, né? Dr. Rodrigo Dias. Então ele já deve estar. Aliás, nosso vídeo deu uma pausada porque ele estava me ligando aqui. Ele já deve entrar nesse bate-papo junto conosco. Então, hoje trataremos sobre as relações de trabalho e a Covid-19. Tema bastante importante, né? Tema que está muito presente no nosso dia a dia, de grande importância. E eu tô aqui na expectativa do nosso convidado. Então, eu vou esperando o pessoal entrar aí. Vou aguardando, né? Todos. Já tem muita gente e vou aguardar aqui. Doutor Rodrigo, por favor, mande uma solicitação que eu puxo o senhor aqui. Ainda não recebi a solicitação. Estamos aguardando aqui nosso convidado. Doutor Rodrigo, Oi, Cassiano, tá me ouvindo? estou te ouvindo muito bem. Você está me ouvindo? Deu uma travadinha aqui, deixa eu ajeitar. Sim, agora sim. Eu estou, Como é que eu tá? estou Tudo bem? escutando. Estou ouvindo muito bem. O senhor me ouve muito bem também? Agora tá ótimo, tudo bem. Tivemos um probleminha aí para conseguir o acesso, mas agora tudo certo. Ah, que bom. Então, professor, bom dia. Eu queria dar bom dia a todos, aproveitar a entrada do senhor, né, aqui no nosso bate-papo. Dar bom dia a todos, agradecer essa oportunidade dada pela PUC, a PUC, a Escola de Direitos e Relações Internacionais,
na pessoa da professora Ana Flávia, a coordenação do curso de Direito, né, da professora Neire. Eu sou o professor Cassiano, eu ministro aula de Direito do Trabalho. Para quem não me conhece, os alunos de outros cursos, né? Os outros professores de outros cursos, nossos colaboradores. E o nosso convidado é o Dr. Rodrigo Dias da Fonseca, juiz do trabalho, professor de diversos cursos jurídicos, foi professor da casa, professor da PUC, e vai nos brindar aí com sua presença para falar um pouco de direito do trabalho e estabelecer, tirar algumas dúvidas, né, que nós temos, todos nós temos, eu, os alunos, todos nós, né, pelo menos tentar, né, doutor Rodrigo. Então, um bom dia para o senhor e as considerações iniciais, por favor. Bom dia, Fabiano. Como é que tá? Tudo bem? É um prazer falar com vocês. De fato, é um prazer retornar, de alguma forma, virtual que seja, né, a manter contato com o pessoal da PUC, onde eu lecionei por 2 a 3 anos. Você desativou os comentários, né? Sim, eu desativei, doutor. Até pedi licença e explicar depois, para depois o pessoal mandar as perguntas, né? Geralmente faço isso, uma apresentação, retiro os comentários e depois o pessoal, ao final, eu abro as perguntas, os comentários do pessoal, tá bom? Tá bom. Então, é um prazer estar aqui com você, Cassiano, com a audiência da PUC. O que for possível, tentar, pelo menos, esclarecer na medida das minhas possibilidades, a gente vai fazer agora. E eu percebo que alguns daqueles que nos ouvem, até houve uma indagação agora há pouco a respeito do tema. Nós divulgamos bem, né, Cassiano? Mas, de todo modo, talvez convenha esclarecer a quem está escutando agora que nós vamos tratar das questões trabalhistas decorrentes da Covid. Uma série de medidas provisórias foram editadas a partir da pandemia para regulação do mercado de trabalho, das relações de trabalho, manutenção dos empregos e do funcionamento das empresas. Há uma série de regras complexas e algumas delas bem controvertidas, então esse vai ser o nosso tema. E eu estou aí à disposição para a gente debater juntos e, quem sabe, chegarmos a boa conclusão. Sim, que ótimo. Então, já de antemão, doutor Rodrigo, agradeço muito sua presença. A PUC se sente muito honrada em você ter aceitado o nosso convite. E eu também, pessoalmente, muito honrado com a aceitação do convite. Não só isso, doutor Rodrigo, acho interessante a gente falar também, e acho que o senhor vai se sentir privilegiado. É a primeira transmissão feita pelo Instagram da PUC. Então, o senhor está participando da primeira transmissão feita pelo Instagram. Nenhuma outra tinha sido feita ainda pelo Instagram da PUC, então o senhor está sendo o primeiro. Fico muito honrado. Muito obrigado. Que bom. E aí, doutor Rodrigo, o senhor já falou sobre o nosso tema, né? Quando eu entrei, antes do senhor adentrar, eu já tinha falado também o tema, que são as relações de trabalho e a Covid-19, que foi por nós amplamente divulgado. E uma questão que eu acho interessante, doutor Rodrigo, até para a gente começar, no começo do semestre, uma aluna em sala de aula me indagou o seguinte, ela disse para mim, professor, eu queria que o senhor me motivasse, porque eu acho que o direito do trabalho ele vai acabar. E nessas últimas semanas, ou até nesse último mês, 1 mês e meio, 2 meses, doutor Rodrigo, ao contrário, a gente não acabou, né? Ao contrário, nós crescemos muito, aparecemos muito, mostramos a importância do direito do trabalho, da justiça do trabalho, dos advogados trabalhistas, professores de direito do trabalho de uma maneira geral, né? Aqueles que militam na área trabalhista, por conta dessas série de alterações legislativas, como muito bem o senhor falou, da MP 927, 936. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, esse ressurgimento, vamos dizer assim, do direito do trabalho. Na verdade, esse, por assim dizer, ressurgimento, revalorização do direito do trabalho, que o amigo menciona, já precedia, na minha visão ao menos, a pandemia, quando surgiu, quando foi editada, me perdoe, a MP 905, que acabou não sendo aprovada pelo Congresso Nacional. Dizem por aí que foi rejeitada ou que foi retirada a sua vigência, mas, na verdade, ela pode voltar à pauta. Falta um dia, está suspensa a tramitação, falta um dia, que criou o contrato de trabalho verde-amarelo, promoveu uma série de alterações na legislação. Antes disso, fora aprovada a Lei da Liberdade Econômica, que promoveu uma série de alterações
na legislação trabalhista, mas é evidente que por conta da conjuntura que nós estamos enfrentando por força da pandemia do Covid-19, aquela série de medidas provisórias que foram editadas, em especial as duas que o amigo mencionou, 927 e 936, porque essas duas têm um conteúdo trabalhista mais evidente, trouxeram de volta à ribalta, né, o direito do trabalho, o processo do trabalho, a percepção da sua importância para a regulação das relações sociais trabalhistas. E nos últimos tempos você perceba que, diferentemente do que acontecia há um ano atrás, nos sites jurídicos mais prestigiados, nós temos matérias e mais matérias tratando de direito do trabalho e processo do trabalho. Se percebe, então, finalmente, a importância que esses ramos do direito têm para a vida em sociedade como um todo. E mais ainda, falando agora da minha experiência particular, a importância e valorização da própria justiça do trabalho, que, a meu ver, ao menos, tem se mostrado à altura do momento que o Brasil enfrenta. É um ramo do judiciário, sem desfazer de todos os demais, por óbvio, mas que mantém a sua estrutura em funcionamento, remoto que seja, mas audiências começam a ser feitas, acordos sendo homologados, e em breve, até quem sabe, com uma série de dificuldades, audiências até de instrução serão realizadas. De tal forma que é um novo mundo mesmo que se descortina para o estudante do direito do trabalho, a sua aluna pode se encher novamente de esperanças e que tão logo passe aí os efeitos dessa pandemia, que Deus queira que isso seja rápido, breve, mas nós teremos muito a estudar nos ramos do direito do trabalho e processo do trabalho. Quanto a isso, ela pode ficar bem tranquila. Sim, sem dúvida nenhuma, doutor Rodrigo. Eu acho que o direito do trabalho ele só aproveitou esse momento, né? Teve toda essa discussões de critérios trabalhistas. Eu até fiz outras lives e a grande discussão era essa. Eu até brinquei falando, vou puxar a sardinha para minha área, que é a trabalhista, que se as outras áreas são importantes, tributário, penal, que for, sem dúvida nenhuma, nesse momento, o direito do trabalho ele está se sobressaindo, sem dúvida nenhuma. E eu concordo com o senhor, a Justiça do Trabalho ela está atendendo muito bem a sociedade, né, nesse momento. Inclusive, eram duas questões que eu ia perguntar para o senhor, como que está a Justiça do Trabalho nesse momento, falar para os nossos convidados, o senhor já se adiantou, falou das audiências, falou dos prazos, né, que estão sendo, desde o dia 4, pelo menos para os advogados voltar, mas mesmo anteriormente a Justiça do Trabalho ela já estava funcionando de forma remota. E o senhor, uma questão também, as sustentações orais, né, o Tribunal, né, o Tribunal Regional do Trabalho, os desembargadores também, fazendo essa sustentação de maneira remota. O trabalho remoto, inclusive, vai ser pauta do nosso bate-papo hoje, né? Já era uma ideia de todo mundo, mas eu acho que essa pandemia, esse cenário, ele acelerou algo que já deveria acontecer, né? Pois é. Bom, começando pela Justiça do Trabalho, como você mesmo mencionou, desde o dia 4 os prazos voltaram a correr normalmente. Desde então e agora até o dia 25, nós estamos concentrados em fazer as audiências de conciliação, as audiências iniciais, que no caso de Goiânia são feitas pelo Sejusc. Isso já está em curso. Evidentemente que nós precisamos, para que essas audiências sejam feitas, e também, possivelmente, as de instrução, e eu falo assim porque as de instrução têm uma série de dificuldades um pouco mais complicadas, mas também as de instrução, possivelmente a partir do dia 25, para todos os casos, obviamente, que nós precisamos da colaboração dos advogados e das partes. É preciso a verificação se advogados e partes têm ou não condição de acesso à internet, se eles são todos incluídos digitalmente, para que possam, se assim forem, se assim concordarem, participar dessas audiências, que possibilitar que nós façamos essas audiências. Então, com relação à Justiça do Trabalho, dentro do que esteja ao nosso alcance, obviamente, porque nós não temos como determinar que partes, que advogados poderão atender remotamente ao chamado para as audiências, mas dentro das possibilidades do judiciário trabalhista, isso está sendo feito. Quanto ao teletrabalho,
essa é uma das consequências positivas. São poucas, né? Infelizmente, nós estamos passando por um estado de calamidade, uma tragédia social. Mas uma das consequências positivas que eu acredito que restarão de toda essa pandemia será justamente a disseminação do trabalho remoto. Muitas empresas se aperceberam agora dessa possibilidade, na marra, né, infelizmente, mas se aperceberam disso. Para lhe ser muito franco, Cassiano, eu me apercebi disso. Eu era muito mais resistente há 3 meses atrás do que eu sou neste momento, com relação ao meu próprio trabalho de forma remota. Com exceção das audiências de instrução, em relação às quais eu ainda não estou convencido da viabilidade, mais do que da viabilidade, da conveniência, dados os efeitos do princípio da imediatidade, da identidade física do juiz, aquele contato que nós temos pessoalmente, do qual nós conseguimos extrair uma série de impressões que são úteis no momento do julgamento, exceto por esse momento da audiência de instrução, eu tenho percebido que praticamente tudo, quase todas as outras atividades podem ser feitas remotamente. E diga-se de passagem, podem ser feitas remotamente com maior produtividade. E muitas empresas também estão se apercebendo disso. Eu tenho um grande amigo de Brasília, que talvez esteja nos escutando aí, que me avisou há 2 semanas atrás que vai reorganizar a empresa dele, vai devolver lá a sala que ele aluga, as salas que ele aluga onde a empresa funciona, e todos os seus empregados trabalharão remotamente. É uma empresa que produz eventos, né, que contrata palestrantes, etc. Ele percebe que ele vai diminuir muito o custo dele, né, aluguel, luz, água, essas despesas mais básicas. Evidentemente que os empregados seguirão trabalhando, mas a partir das suas residências ou do local que eles julgarem mais adequado. Isso para os empregados, e eu posso falar de cadeira, literalmente, né, nesse momento, porque para os empregados é vantajoso sobre uma série de aspectos, você tem uma possibilidade de melhor administração da sua vida pessoal. Eu tenho 2 filhos pequenos e trabalhando em casa com a mesma produtividade que antes, eu tenho a oportunidade do convívio, de acudir em alguma coisa que possa ser necessário. Então, as próprias relações de trabalho daqui para frente sofrerão alguma influência e alguma mutação por força daquilo que nós estamos enfrentando. E esse é mais um aspecto para chamar a atenção daquela sua aluna e de outros que pensem da mesma forma sobre a importância de reestudar o direito do trabalho. Um novo cenário aí está descortinando para que a gente possa enfrentá-lo e regulá-lo. Quem se dedicar a isso nesse momento terá boas oportunidades um pouco mais adiante, né? Doutor Rodrigo, eu concordo plenamente. Eu acho que era uma tendência, né? Esse trabalho remoto ou esse teletrabalho. Só que talvez, como tudo que acontece no Brasil, viria em passos lentos, né? Passos mais lentos. E essa pandemia, esse cenário, ele acelerou esse trabalho remoto e, como o senhor disse, até conversei com um colega que é defensor público e professor na PUC, ele falou assim, Cassiano, eu não sabia que eu podia trabalhar tão bem em casa, eu estou muito satisfeito com o meu trabalho remoto, estou rendendo muito de forma remota, então, assim como o senhor, muita gente se descobriu durante esse período de pandemia, talvez achava que não conseguia e está muito bem no trabalho remoto, né? Tem surtido efeito aí, ou têm colhido vários frutos nessa pandemia, tem se reinventado. Até aproveitando, Cassiano, embora os comentários estejam desativados, e eu compreendo, mas é muito provável que esteja nos escutando agora a minha ex-assessora e amiga pessoal, Janaína Curado. Eu era juiz do trabalho em Itumbiara, Cassiano, quando a Janaína passou a trabalhar remotamente. E agora você imagina, eu era juiz aqui no interior do estado de Goiás e a Janaína se mudou para Lisboa, Portugal. E continuou trabalhando de lá normalmente, com o mesmo rendimento, sem nenhum decréscimo, sem nenhum problema, evidentemente matando o juiz com quem ela trabalhava de inveja. Eu ia falar isso agora. Inveja branca, né? Mas você perceba as vantagens que o sistema pode dar. É claro que em alguns casos, o atendimento em que é necessário o atendimento pessoal, imediato, presencial, em muitas atividades isso não vai ser possível. Mas há uma série de outras que tornam isso possível, com conveniência para as duas partes. Empregadores já devem estar percebendo, e agora isso é urgente, que se podem cortar
custos com isso, né? Diminuir uma série de despesas. E, evidentemente, para uma boa parte dos empregados parece muito atrativo. Então, me parece que é um jogo do ganha-ganha em muitos aspectos. É preciso estudar um pouco mais isso. Há estudos agora, segundo o qual os empregados se estafam muito, inclusive, a depender da forma como trabalham remotamente. Mas, como regra geral, eu acho vantajoso, e a nossa legislação, felizmente, até se adiantou a esse problema. Sim. O teletrabalho foi regulado pouco tempo atrás, através da reforma trabalhista, da lei da reforma trabalhista. Faltam alguns aspectos serem tratados ainda. Nós estamos no momento ideal para isso. Doutor Rodrigo, então o senhor já tocou no ponto que eu ia comentar. Traz coisas boas, mas também vem algumas coisas ruins, e a gente pode polemizar isso agora, né? A ideia aqui, acho que o pessoal que está nos assistindo, inclusive, o aspecto polêmico é sempre mais interessante, né? Eu li até um artigo de uma advogada daqui de Goiânia, advogada trabalhista, doutora Manuela Mello, e ela falava sobre isso, a questão do assédio, o assédio moral que é sofrido durante o teletrabalho. E aí ela coloca algumas questões. E doutor Rodrigo, olha que interessante. Aí vamos falar de coisas práticas assim do dia a dia. Não sei se o senhor tem conversado com seus colegas, mas todo mundo que eu tenho conversado tem gostado, mas muitos têm me falado assim, nossa, eu estou trabalhando muito mais agora em casa que antes, remotamente. Eu não tenho mais horário e tal. Então, essa questão, por exemplo, de cobrança, fora de um horário de expediente, por exemplo, o empregado em tese teria um horário das 8 às 6. Então, toda hora tem cobranças, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, 9 da noite, 10 da noite. Outra questão que eu achei interessantíssima, doutor Rodrigo, da gente pontuar. Agora, na sexta-feira, dia do trabalhador, a gente comemorou o dia do trabalhador, dia 1º de maio, foi feriado. Só que o pessoal, com essa questão do trabalho remoto, essa questão de estar todo mundo em isolamento, esqueceu disso, né? Que feriado ou não, e muita gente estava sendo cobrada. E até me perguntaram, né, como advogado, olha, estão me cobrando, meu empregador está me cobrando trabalho agora no dia 1º. É uma situação, eu diria assim, complexa, né? Para não falar que é uma situação polêmica, engraçada, é uma situação muito complexa aí para a gente debater. Quanto a isso, traz coisas boas, mas pode trazer coisas muito ruins também, né? Então, isso foi há algum tempo atrás, e de forma interessante, isso aconteceu um pouco antes de estourar aí todas essas medidas de combate à disseminação do coronavírus. Uma determinada advogada, eu realmente não me lembro o nome dela, e se soubesse não falaria o nome, porque não estou aqui a criticá-la, mas o fato é que, dando orientação, aparentemente, pelo menos, é o vídeo que circulou, né? Talvez ele tenha sido editado, eu não sei também dizer. Mas no vídeo que circulou, ela dizia a alguns empresários que a comunicação remota com o seu empregado implicaria riscos excessivos, porque, segundo ela dizia, por todo o tempo em que houvesse, por exemplo, estivesse aberto um grupo do WhatsApp da empresa, por todo o tempo, note que estivesse aberto o grupo do WhatsApp, o empregado estaria à disposição do empregador. Aí você pensa, tem alguma coisa errada nessa informação. Não pode ser desse jeito. Isso foge à lógica, né? Até porque, do contrário, o empregado sai de férias, você tem que excluí-lo do WhatsApp, porque senão ele está trabalhando durante as férias. No fim de semana e nos feriados, você teria que fechar o WhatsApp do mesmo jeito, ou então excluir o empregado. E não é desse jeito, né? O bom senso deve permear todas essas interpretações. Na maior parte dos casos, professor, eu acho que é vantajoso. Essa é uma experiência que a gente tem no judiciário trabalhista e nos outros ramos, mas eu conheço melhor o trabalhista, de servidores que trabalham remotamente. Existe uma limitação para isso e, na verdade, o número de vagas para trabalho remoto é sempre muito facilmente preenchido, porque os servidores percebem as vantagens. E note, por alguma questão que eu não compreendo muito bem, a regulamentação exige do servidor que trabalha remotamente uma produtividade superior à daquele que trabalha internamente, presencialmente. E mesmo assim, as vagas para trabalho remoto são disputadas. Isso é sinal de que existem vantagens, e de fato existem vantagens. Você diminui muito seus custos, inclusive o próprio empregado, porque ele não precisa ir para o serviço. O tempo que se gasta para ir e voltar do serviço, que em muitas localidades é muito grande, né? O sujeito fica
45 minutos para chegar no trabalho, mais 45 minutos para 2 voltar, horas. Um trânsito infernal. Todo esse tempo é poupado, você tem maior contato familiar, você administra o seu tempo. Não é todo. Algumas pessoas se queixaram aí com você, Cassiano, meu empregador está me exigindo algum contato, algum trabalho às 8 horas da noite, ou no dia 1º de maio. Pode ser verdade? Pode, a gente pode falar dos riscos em seguida. Mas também é verdade que durante a manhã, que o empregado ficaria de 8 ao meio-dia preso, entre aspas, lá na empresa, ele está preso, agora literalmente não deve sair de casa, né? Na sua residência, mas ele não trabalha o tempo todo, de 8 ao meio-dia. Acontece o que acontece comigo. Eu vou fazer uma sentença, eu faço um pedaço dela, mas eu vou ali na sala, brinco um pouco com meu filho, vou ali no quarto e tal. Você tem uma liberdade, uma possibilidade de se auto-organizar maior do que o ordinário. Isso é uma coisa. Outra coisa é o abuso evidente que o empregador que pode ocorrer no teletrabalho. Note, o artigo 62 da CLT estabelece que o teletrabalhador não se insere no regime da duração do trabalho. Eu sei que eu estou falando, se fosse só nós dois, eu não ia ensinar o padre a rezar. Mas tem muita gente que está nos escutando, então por isso eu faço esse esclarecimento. Sem dúvida. E não só isso, doutor Rodrigo. Muita gente que não é do direito, né? Então, isso significa que, em princípio, dada a inviabilidade de fiscalização e controle, a presunção é de que esse teletrabalhador não faça jus a horas extras, a intervalo, etc. No entanto, se por uma distorção do sistema o empregador passar a exigir não apenas a produção, mas sim a efetiva prestação e comprovada prestação de serviço ao longo do tempo, aí a coisa muda um pouco de figura. Concordo plenamente. Não entendi? Concordo plenamente, doutor Rodrigo. Concordo plenamente. Mas veja, isso é algo excepcional. A ocorrência desta excepcionalidade, se for o caso, precisará ser demonstrada pelo próprio empregado, porque a presunção, conforme a letra da lei, é de que este empregado não se submete ao regime da duração do trabalho e, portanto, não faz jus a essas parcelas. Horas extras, adicional noturno, intervalo, etc. Isso nem é uma novidade. A rigor, os gerentes, gerentes nem é a palavra melhor para usar aqui, como o professor sabe, né? Aqueles que exercem cargo de gestão já enfrentam essa realidade há muito tempo. Essa dificuldade ou inviabilidade do controle e fiscalização da jornada é que são o motivo desses empregados não fazerem jus a essas parcelas. E, obviamente, um gerente, não raras vezes, quantos que nós conhecemos, né? Trabalham mais do que 8 horas, invadem o período noturno trabalhando. É bem verdade que, nesse caso particular, eles têm uma remuneração diferenciada para compensá-lo dessas circunstâncias, mas não é uma novidade essa ausência de fiscalização, essa ausência de controle. E o empregador que pretender se utilizar do trabalho remoto deve ter em mente que, nesse caso, a relação muda um pouco. A forma de cobrança do serviço muda um pouco. A cobrança, obviamente, é pelo serviço em si, a entrega do serviço em si, e não a fiscalização de que em que momentos esse serviço foi realizado. É possível que o empregado prefira trabalhar de madrugada e dormir até um pouco mais tarde, desde que ele entregue o serviço a tempo, modo e na extensão exigidas pelo empregador, não tem problema nenhum. Concordo com o senhor plenamente. Muitas vezes, doutor Rodrigo, chegam clientes, né, aquelas dúvidas, até alunos, muita gente, eu recebi uma mensagem 9 horas da noite. Aí eu falei assim, qual que é o conteúdo da mensagem? Aí falando assim, nossa, amanhã temos uma reunião 8 horas da manhã. Eu não vejo problema nisso, né? Outra coisa, tem que provar a efetiva prestação do trabalho, né? Sobre a jornada, quando não for um trabalhador remoto, né? Por exemplo, o que acontece muito, a pessoa sai do trabalho, não é um trabalho remoto, ela sai do trabalho e recebe mensagem 9 horas da noite do seu diretor, supervisor, simplesmente falando assim, olha, amanhã nós temos uma reunião 8h30 da manhã. Eu não vejo isso como um tempo à disposição do empregado, então a gente tem que aprender a lidar, né, com esses meios telemáticos aí de comunicação, mas concordo plenamente com o senhor nesse ponto. Um outro ponto,
que eu acho interessante a gente colocar, doutor Rodrigues, e vou colocar sempre pontos assim que foram muito perguntados, que Claro. por alunos, por pessoas, por clientes chegaram em mim e perguntaram, e aí eu acho legal essa visão, porque aqui ele tem as duas visões, uma do advogado e a outra do juiz do trabalho, que é interessantíssimo, e vamos ver as nossas visões, né, se elas... Exatamente. Doutor Rodrigo, muita gente tem chegado em mim e perguntado, professor São Cassiano, o que você acha dessa possibilidade de acordo individual? Isso não fere a Constituição, né? Um dos temas mais perguntados, doutor Rodrigo, para mim, é a possibilidade do acordo individual, que a MP 927 e a MP 936, elas trouxeram essa possibilidade do acordo entre empregado e empregador. E aí eu vou, rapidamente, vou só dar a minha opinião e depois o senhor fala. Eu coloquei, inclusive, eu tenho colocado o seguinte, essa possibilidade de acordo individual, ela já tem uma previsão na Lei Complementar 150, que é da empregada doméstica, e depois a reforma trabalhista, alterou a CLT, a Lei da Reforma 3.467, ela possibilitando em algumas hipóteses o acordo individual entre empregado e empregador. E aí sempre surgiu essa discussão, inconstitucionalidade, constitucionalidade desses dispositivos. O que eu tenho falado, doutor Rodrigo? Que eu acho que esse é o momento, como o senhor bem disse, de rediscutirmos e redescobrirmos o direito do trabalho. Talvez a hora do teste seja agora essa negociação individual entre empregado e empregador. Por quê? Foi o que eu disse, muita coisa ruim vai sair, sim, mas muita coisa boa também sairá desses acordos. E talvez os empregados e os empregadores consigam entender sozinhos que eles, né, precisam do outro, podem agir em colaboração, em cooperação. E caso tenha abuso, como muita gente fala, mas o empregador vai usar seu poder econômico e vai, né, coagir o empregado. Eu falei assim, aí existe uma outra instância que é o Poder Judiciário, que é responsável por coibir os abusos, e eu tenho certeza que aqui, na nossa realidade, né, que é o TRT da 18ª Região, ele fará isso muito bem. Então, inicialmente, eu acho que é bem válido essa possibilidade do acordo individual, e caso existam abusos, aí sim o Poder Judiciário entraria em um outro momento para coibir esses abusos sem problema nenhum. Eu acho que é um momento de experiência, da gente ver essa possibilidade do acordo individual entre empregado e empregador. O que o senhor acha disso, doutor Rodrigo? Bom, professor Cassiano, vamos lá, vamos começar. Eu vou falar primeiro da parte jurídica propriamente. A possibilidade de acordo, é preciso ver o que nós estamos querendo estabelecer por acordo individual. Muita coisa pode ser tratada individualmente por empregado e empregador. No caso da empregada doméstica, da Lei Complementar 150, é um caso muito específico e muito especial, porque nós não temos sindicato de empregadores domésticos. Sim. Ele não existe. E mesmo sindicatos de empregados domésticos existem pouquíssimos, e é só você parar um pouquinho para pensar. Com quem que esse sindicato de empregadas domésticas negociará, se não tem um sindicato de empregadores domésticos? Com os empregadores propriamente ditos. Sim. Ou seja, eles não farão convenção coletiva nunca. É possível um acordo coletivo com um único empregador, é um troço meio estranho, né? Talvez juntar alguns empregadores domésticos para negociar, mas na prática esses empregadores não têm interesse nenhum em negociar com o sindicato de empregados. Exato. De tal modo que para os empregados domésticos é uma situação muito peculiar. O acordo individual ali tem que prevalecer porque não tem outra alternativa e eventuais abusos serem levados, abusos ao que está na lei, levados ao judiciário. Agora, com relação a acordos individuais, para compensação de jornada, inclusive para banco de horas, que veio previsto agora não, né, já há um tempinho na lei da reforma trabalhista, não me parece que existe inconstitucionalidade nenhuma, porque a Constituição Federal, no artigo 7º, no inciso 13, se eu não estiver enganado, se refere à possibilidade de acordo para compensação ou redução da jornada, redução da jornada ou compensação de jornada por acordo ou convenção coletiva. Essa palavra acordo pode ser individual ou coletivo. Aliás, o Tribunal Superior do Trabalho tem até súmula quanto a isso. É a súmula 85, inciso 1º, dizendo que essa palavrinha, acordo, pode ser individual ou coletivo. Individual, inclusive. A rediscussão do que nós temos tido nesse momento é porque agora se previu, na MP 936, se previu a redução de salário e de jornada por acordo individual.
Essa discussão está superada juridicamente neste instante, porque no julgamento da ADI, da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6363, o Supremo Tribunal Federal endossou a medida provisória nesse aspecto, reconheceu a constitucionalidade da medida. Na visão dos ministros, a meu ver, isso se fez de forma excepcional, tendo em vista o momento que nós estamos enfrentando. Isso significará dizer, portanto, me parece, que em um contexto de normalidade, fora de um estado de calamidade pública, fora de um estado de emergência sanitária, possivelmente o Supremo Tribunal Federal não chancelaria medida similar. É dizer, a redução da jornada para a redução de salário seria exigido, mesmo que excepcionalmente, seria exigida a negociação coletiva. Quanto a esse aspecto, eu estou de acordo. Agora eu vou lhe dizer aquilo que eu acho que que eu abraço um entendimento minoritário, pelo que eu noto, bastante minoritário. A pura redução de salário, exigir negociação coletiva, me parece evidente. Isso está de forma clara na Constituição. Mas a redução de salário proporcional à redução da jornada não significa, pelo menos segundo uma ótica à qual eu me filio, não significa necessariamente redução salarial propriamente dita, desde que mantida a proporção salário-jornada, mantido o salário-hora. Isso já acontece com muita frequência nas faculdades. Tem até súmula do TST-OJ ou súmula. Sim. Quando um professor é contratado para dar, sei lá, 20 horas aulas numa semana, e aí no semestre seguinte diminui muito o número de turmas, porque uma crise econômica ou o que seja, e a faculdade não tem mais 20 horas aulas para esse professor ministrar durante a semana e fala para ele, olha, agora você vai ministrar 10, 5. E o salário é reduzido proporcionalmente. E note, redução proporcional do salário e da jornada. E o TST chancela esse entendimento. Então, é excepcional que se exija a negociação coletiva. O acordo individual serve para muita coisa. E nós vamos aprender, por conta da pandemia, espero que nós aprendemos por conta da epidemia, que empregado e empregador não são adversários, não são inimigos, muito pelo contrário, são parceiros dentro daquela relação. Isso está claríssimo neste momento e eu espero que essa percepção não se restrinja a apenas este momento. Isso é algo que nós podemos extrair de bom desse momento de calamidade pública. De toda forma, neste momento, neste instante, não pode haver dúvida. Por sobreposição de uma série de princípios constitucionais, inclusive, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho, da livre iniciativa, busca de erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais, dentre outros, foi chancelado, repito, pelo Supremo Tribunal Federal, foi chancelada a possibilidade desses acordos individuais se sobreporem aos coletivos neste instante. Até porque, professor Cassiano, se assim não fosse, nós estaríamos enfrentando, neste instante, problemas muito mais profundos do que estamos a rigor. Porque a negociação coletiva não se faz assim, de uma hora para outra. É algo, muitas vezes, moroso, lento, naturalmente. E no caso da implantação das medidas cogitadas pela 936, pela MP 936, o que havia era uma imensa pressa, uma urgência absoluta. Era gente que precisava de recursos para se manter e a sua família. Era algo imediato mesmo. E isso parecia, e me parece mesmo, incompatível com a morosidade própria do processo coletivo, da negociação coletiva. Isso não significa, todavia, desvalorização da negociação coletiva. Aliás, os sindicatos estão, mais uma vez, sendo chamados a se modernizar, a mostrar aos integrantes da categoria a sua importância, mostrar a eles que vale a pena se associar a esses sindicatos, porque, do contrário, remanescerá a situação que nós estamos enfrentando agora e até pré-pandemia, de uma percepção generalizada, que é ruim dizer isso, mas é verdade, uma percepção generalizada, maior parte dos empregados entendendo que os seus sindicatos não os representa condignamente. É por isso, diga-se de passagem, que o percentual de trabalhadores associados e que pagam, portanto, voluntariamente, como deve ser, na minha visão, a contribuição social é tão baixo. Isso é algo que pode ser mudado também como um efeito positivo da pandemia.
Sim, doutor Rodrigo, concordo plenamente, né? É bem a ideia da boa-fé objetiva, né? Dever de colaboração, de cooperação. Eles vão entender sozinhos. Eu acho que o interessante é isso, que empregado e empregadores entendam sozinhos que eles trabalham em equipe, né? Tem que trabalhar em equipe como se fosse uma equipe. Doutor Rodrigo, uma outra questão que o pessoal tem me perguntado é sobre a possibilidade, ou não, tem acontecido muito isso, do grupo de risco, né? E a legislação que tem saído tem falado muito de empregados ou pessoas isoladas e pessoas de quarentena. E sempre me pergunto o seguinte, olha, Cassiano, meu pai, meu tio, meu filho, o empregador está querendo que ele retorne ao trabalho, ao posto de trabalho, e ele é grupo de risco. Ou ele é idoso, ou ele é cardíaco, problemas cardíacos, ou tem diabetes, algum problema, e que se enquadra dentro do grupo de risco. O que o senhor entende nesses casos, doutor Rodrigo, sobre a volta desse empregado a seu posto de trabalho quando ele for do grupo de risco? Bom, tem a lei 11.000, eu não vou lembrar agora o número da lei, não sei se é 11.379. Enfim, o diploma legal, o número do diploma me foge agora, não sei se eu tenho ele aqui, mas ele dispõe que o número era esse mesmo. A gente trata tanto da mesma coisa que a gente acaba decorando sem querer, né? 13.979. Ele dispõe dos conceitos de quarentena, isolamento social, e para o pessoal Sim. integrante do grupo de risco, a previsão é de isolamento mesmo. E eu não preciso nem justificar isso, né? É tão óbvio. Mas notem, isso é ruim para o empregador? Obviamente, né? O empregador, se tem esse empregado, é porque precisa do serviço dele, conta com o serviço desse empregado. Mas, obviamente, também, neste momento, para essas pessoas, existem valores muito mais elevados. A saúde, a própria vida da pessoa. Durante esse período, portanto, de isolamento a que essa pessoa se submeter, ela não deve mesmo trabalhar, as faltas são justificadas. Na minha visão pessoal, isso está claro para uma série de outras relações até mais controversas do que esta, a significar que, quanto ao empregador, as alternativas que se abrem são aquelas disponibilizadas pela MP 936. Nesse caso, de quem está no grupo de risco, a alternativa da MP 936 é uma só. É a suspensão contratual, porque de nada adiantará a redução da jornada e de salário se o empregado não pode nem ir trabalhar, a não ser que se adote o trabalho remoto, que também é possível em muitos casos. É mais uma alternativa, o trabalho remoto, a suspensão contratual. Se nada disso for viável, evidentemente que durante os 15 primeiros dias de falta ao serviço, a obrigação do empregador de pagar o salário, sem, infelizmente, a contrapartida em prestação de serviço, será irrecusável. Mas a partir do 15º dia, não estou dizendo que esse é um cenário bom, gostoso, né, ideal para o empregador, claro que não, mas a partir daí, esse empregado pode ser encaminhado para assistência previdenciária. É preciso perceber, portanto, que todos perdem um pouco com isso. Evidentemente, nos termos, diga-se de passagem, da medida provisória 936, muitos empregados sofrerão, entre aspas, eu falo entre aspas por conta do que eu falei agora há pouco, né, do meu entendimento, sofrerão, entre aspas, redução salarial. Os empregados, portanto, darão a sua cota de sacrifício. O empregador, não preciso nem falar, né, a situação que as empresas estão enfrentando, e, inclusive, a União, que está despejando uma quantidade enorme de recursos para tentar, minimamente, manter a situação social sob controle, evitar a desorganização social, manter empresas funcionando, manter relações de emprego em vigor. Todo mundo tendo que dar um pouquinho da sua cota de colaboração, inclusive os empregadores que tenham empregados integrantes do grupo de risco. Isso é natural, infelizmente. Rodrigo, o senhor brincou aí que vai falando tanto que decora a lei, né? Acertou o número da lei. Quando o senhor estava falando sobre a redução da jornada do professor, na hora me veio a OJ 244, como o senhor disse, a gente mexe tanto com isso que vai ficando na cabeça. Na hora que o senhor falou, é OJ 244 sobre a redução da carga horária do professor em virtude da redução do número de alunos, né? O senhor estava rindo aqui.
pensando nisso. A gente fala tanto, Então, né, que vai decorando, né? então você veja bem, professor Cassiano, essa J244 diz que mantido o salário hora, Sim, se o empregador diminuir a quantidade de aulas, de horas-aulas do professor, que isso não implica redução salarial. Note, quando isso acontece, quando essa situação ocorre, sequer existe acordo individual. Nem acordo existe. É uma exato. determinação do empregador, é uma decisão do empregador que é meramente comunicada ao empregado. Eu nunca vi, Alteração sinceramente, unilateral, né? isso, unilateral. Até porque, na maior parte dos casos, para falar de uma faculdade, já que eu estou aqui na live da PUC, né? A faculdade muitas vezes não tem mesmo alternativa. Olha, você tinha 10 turmas, agora eu só tenho 2. Não tem como fazer milagre. Então só tem essas 2 para lhe oferecer. Ou seja, não há acordo individual. Não é que a faculdade chama o professor, olha, e aí, você estava dando 10 aulas, agora será que você concordaria em dar 2? Não. É uma alteração contratual unilateral. E perceba que se precisou de uma OJ, a 244, é porque essa matéria foi discutida. A tese enfrentada e superada pela OJ era de que essa medida implica redução salarial. E redução salarial, nos termos da Constituição, exigiria acordo coletivo ou convenção coletiva. Neste caso, não tem acordo nem individual. E mesmo assim, o Tribunal Superior do Trabalho tem a OJ dizendo que é válida a alteração. Portanto, se é possível reduzir a jornada e o salário proporcionalmente sem sequer acordo individual, por uma decisão unilateral, é claro, é uma situação excepcional, com mais razão ainda será possível com acordo individual. E numa situação mais excepcional do que isso que nós estamos vivendo, impossível. De tal modo que me parece, e eu estou de acordo com o Supremo Tribunal Federal nessa parte, eu acho que eu vou até bem além do que a maior parte dos ministros decidiu, me parece que é flagrantemente constitucional, e mais que isso, conveniente e oportuno, que nesse momento tenha sido esta a alternativa vislumbrada. Não significa dizer que, superado esse momento, nós deixaremos que tudo seja negociado por empregado e empregador. É óbvio que nós precisamos, é o contrário, valorizar a representação coletiva, mas para isso também precisa da colaboração dos sindicatos em bem exercer seu ofício. Né? Sim, aí, doutor Zé, até continuando, já que o senhor estava falando da questão do grupo de risco, né, do empregado grupo de risco, e uma questão interessante que surgiu foi essa discussão quanto ao artigo 29 da MP 927. Doutor Rodrigo, isso está sendo a coisa mais polêmica de todas. Cada um fala uma coisa. O que o Supremo Tribunal Federal... o Supremo fez isso, ele fez aquilo, só para o pessoal de casa nos entender. A questão da doença ocupacional, a Covid, ela é doença ocupacional, ela não é, precisa do nexo causal, não precisa demonstrar nexo. Como é que fica isso? A prova diabólica é do empregado, ela é do empregador. Que bagunça, doutor Rodrigo. Nos esclareça, por favor. Eu não sei se... eu vou tentar, mas não sei se todos concordarão, né? Tem muita opinião divergente. Mas, infelizmente, em primeiro lugar, o Supremo não andou bem, porque não pecou pela falta de clareza. Sim, sem dúvida. E para aqueles que não são da nossa área, especialmente os que integram a imprensa, que são os responsáveis pela divulgação das notícias, mas que não compreendem juridicamente, com profundidade ao menos, o que aconteceu, têm divulgado de forma completamente distorcida o que foi decidido pelo Supremo. Ontem, a Rede Anhanguera de televisão, para quem é de Goiás, deve ser a maioria dos que nos escutam, divulgou em um jornal que agora todos os empregados que fossem contaminados pelo Covid se consideraria que isso é acidente de trabalho. E para piorar, emendaram a reportagem falando sobre empregado doméstico, que isso se aplicaria inclusive ao empregado doméstico. Eu vi. É evidente que a consequência de uma reportagem, de uma notícia dada dessa forma, tão assodada, com tanta informação distorcida,
as consequências serão as piores possíveis. Uma série de empregadores muito temerosos dessa possível consequência. Ah, meu Deus, a minha empregada que trabalha aqui em casa, ela fica o dia inteiro lá na casa dela, não sei com quem ela trabalha, se ela pegar Covid, é acidente de trabalho e eu vou ter um custo muito grande por causa disso. E existe um risco óbvio de muitos empregadores desistirem, dispensarem essa empregada por conta dessa notícia mal dada, num momento em que tudo que não se deseja é aumentar os índices de desemprego, pelo contrário. Então, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. O que o Supremo Tribunal Federal fez foi, como o professor menciona, suspender a eficácia, porque era um julgamento de uma liminar, desse artigo 29 da MP 927. Ele está aqui na minha frente, professor, me permita lê-lo para ficar mais fácil. Claro. O artigo dizia: os casos de contaminação pelo Covid-19 não serão considerados ocupacionais. Não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. O engano, na minha visão, no Supremo Tribunal Federal, foi de presumir que esta redação faria com que essa redação impossibilitaria o reconhecimento da doença ocupacional nesses casos. Não é verdade. A segunda parte do artigo justamente permite que isso seja feito. Mas, de todo modo, decisão do Supremo se cumpre. Esse artigo está provisoriamente, né, teve suspensa a sua eficácia. Mas o que nós temos, então, como consequência disto? A aplicação do artigo 20, se eu não estiver enganado, da Lei 8.213, que já traça uma regra há muito tempo sobre esses casos. Lá fala-se em endemia. Nós estamos vivendo algo pior do que isso, a pandemia. Mas, se nos termos da lei previdenciária, nos casos de endemia, não se presumirá a doença ocupacional, com muito mais razão nos casos de pandemia. Na minha visão, o que é que nós temos hoje, então? Qual é a consequência disso tudo, da decisão do Supremo somada à previsão legal? É preciso verificar se a atividade que o empregado exerce o submete ou não a um risco. Se ele exerce uma atividade de risco e que, portanto, o submeta a maior probabilidade de contágio. Nesses casos, a pessoa trabalha no hospital, por exemplo. Nesses casos, não tem dúvida. Se a pessoa pegou a Covid, a presunção é de que ocorreu um acidente de trabalho. É possível que essa pessoa tenha pegado Desculpa interrompê-lo, desculpa. Só uma questão. Quando a gente fala em atividade de risco, é claro que na hora vem na cabeça do senhor o empregado que trabalha no hospital, né? Vem na nossa cabeça sempre esse tipo de atividade. Mas, por exemplo, o empregado que trabalha em aglomerações, que tem contato com muita gente, poderia falar que nessa hipótese específica, ou nesse momento, nesse cenário, seria uma atividade de risco? Pois é, eu vou tentar chegar lá. Eu falei do caso mais óbvio, que é o dos hospitais, porque aqui não dá para nem cogitar o contrário. Mas, mesmo a pessoa que trabalha no hospital, alguém poderia dizer, mas essa pessoa trabalha no hospital, mas pode ter pegado a Covid na casa dela, etc. Pode. Mas é mais provável que tenha ocorrido no hospital e, por isso, esta é a presunção. É possível provar o contrário? Pode. É difícil. O professor se referiu à prova diabólica. Mas é possível? É possível. Olha, eu consigo provar, por exemplo, neste caso, a moça é uma enfermeira, pegou a Covid, trabalha no hospital. Todavia, está aqui a prova de que o marido dela, com quem ela convive, com quem ela dorme, teve a Covid antes dela. Foi diagnosticado uma semana antes dela. Nesse caso, acho que a presunção não vai prevalecer. Para o empregado que labore num supermercado, talvez, seja um exemplo aí entre aqueles que o doutor cogita, que tem contato com muita gente, entra gente e sai gente dali o tempo todo. Perdão. Eu acho que é preciso analisar nesses casos uma série de outros fatores. Quais? Distanciamento, uso de máscaras, uso do álcool gel, etc., para que nós concluamos se naquela atividade que essa pessoa está exercendo há ou não maior probabilidade de contágio. Se o nexo causal pode ou não ser presumido, que é esse o ponto a rigor. Quanto mais nós nos aproximarmos
do risco maior de contágio, mais a presunção deve ser levada em conta. Mas eu não quero fugir da pergunta. A pessoa que trabalha em aglomeração vai se presumir o acidente de trabalho se não se tratar de atividade de risco e não de atividade essencial, porque são coisas diferentes? Na minha visão, não. Por quê? Porque nós estamos numa pandemia. Você pode ser contagiado em qualquer circunstância, em qualquer lugar. A presunção de que isso ocorra no trabalho tem que ser muito bem justificada. Por 2 meios, me parece, a presunção. Quais são os 2 meios? 1, trabalho em atividade de risco propriamente dita, muito sujeito a contágio, hospitais, etc. E 2, trabalha numa atividade que tem menos probabilidade, mas tendo em vista a desorganização, a incúria, a negligência do empregador, que não fornece máscara, que não fornece álcool gel, que não toma nenhuma providência para o distanciamento entre as pessoas, aí sim a presunção pode alcançar esse tipo de relação. Não tem jeito de fugir disso. Nós vamos ter que analisar a casuística mesmo, caso a caso, para avaliarmos se há ou não a presunção da doença ocupacional nos casos em que o empregado for contagiado. Ótimo. Doutor Rodrigo, já o nosso tempo está se esgotando. Imagina. Passa rápido. O que é bom passa rápido. Eu tinha tanta coisa para falar, né, para perguntar para o senhor. Podemos fazer outra quando vocês quiserem. Sim. Então, eu queria muito, em nome da PUC, em meu nome também, agradecer a sua presença. Engrandeceu muito nossa conversa, tirou muitas dúvidas, foi excelente. Excelente juiz que é, excelente professor. Eu tinha certeza que ia fazer uma excelente live, passou tão rápido, a gente tinha tanta coisa para falar. Como disse o senhor, a gente pode trazer uma próxima, sem dúvida nenhuma. E a PUC está de portas abertas para o senhor, quando o senhor quiser. Eu te agradeço, Cassiano. Agradeço a PUC, tenho muito carinho pela faculdade, onde eu lecionei, como eu já disse, por 2 a 3 anos. Minha esposa é formada na PUC, então aqui em casa a PUC tem seu valor, né? E eu estou à disposição para no momento que quiserem, se vocês acharem que eu posso ser útil de alguma forma, inclusive em outras lives, se for o caso, estou à disposição mesmo. Foi um prazer muito grande falar com você, Cassiano. Obrigado, viu? Muito obrigado, doutor Rodrigo. Obrigado aí para quem nos assistiu, quem passou essa 1 hora conosco. Acredito ter gostado muito e aprendido muito com o doutor Rodrigo Dias da Fonseca, juiz do trabalho. Está na 3ª vara, né, doutor Rodrigo? Sim, titular da 3ª vara agora. Que ótimo. De Goiânia. Doutor, de Goiânia. Doutor, um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Cassiano. Fico às suas ordens, viu? Estou à disposição aqui. Um abração. Tchau, tchau. Obrigado. Pessoal, tchau. Um abraço. Obrigado a todos.